Estimados irmãos e irmãs aqui do santuário, também os que nos acompanham pelas redes sociais aqui do santuário, hoje com grande alegria o Senhor vem nos falar sobre o amor, o mandamento por excelência, que resume toda a lei, toda a vida de Jesus, toda a missão da igreja, o amor. Se não fosse por amor, não teria sentido nós estarmos aqui, não teria sentido nós buscarmos a Deus, porque Deus é amor. E se nós estamos aqui é por amor. E no Evangelho que nós ouvimos, nós vemos algo interessante. Um mestre da lei, um homem entendido da lei, sabia de tudo a respeito de lei. E vai até Jesus, não como mestre, não como escriba, como doutor da lei, mas como discípulo para ouvir o que Jesus iria dizer sobre a lei. Isso é muito importante nós levarmos em consideração, porque às vezes nós nos achamos mestres da lei, doutores, sabidões, aqueles que sabem de tudo, donos da verdade. Mas diante de Jesus nós precisamos perguntar, como esse mestre da lei, qual é o primeiro mandamento? O que eu devo seguir, Senhor? Eu quero ouvir a Tua palavra, os Teus mandamentos, a Tua proposta de amor para a minha vida. Isso faz toda a diferença para a nossa vida cristã. Termos este ato de humildade diante de Jesus, diante de Deus. Temos que estar assim aqui, não de outra forma. E Jesus vai falar o mandamento do amor a Deus e ao próximo. Em primeiro lugar, o mandamento do amor a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a tua força. Ou seja, na sua totalidade. Amar a Deus por completo. Em todos os meus membros, em todo o meu corpo, em todos os meus pensamentos, em tudo que eu faço, em todos os meus afetos, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar aqueles que estão à minha volta por causa de Deus. Amar a igreja por causa de Deus. Amar o meu trabalho, amar os meus bens materiais que eu tenho, por causa de Deus, porque eles me ajudam a me aproximar de Deus. Se não estão me ajudando, é porque são ídolos e não servem para que eu possa amar a Deus. E a liturgia nos ajuda, meus irmãos, a trilharmos um caminho para com este amor de Deus. Na primeira leitura, Moisés fala a primeira palavra, temer. Temer a Deus. É assim que nós conseguimos amar a Deus, temendo. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é em outro sentido. Porque não tem sentido nós termos medo de Deus, se Deus vem para nos amar, para nos salvar, para nos libertar do pecado. Nós deveríamos ter medo de outras coisas, mas não de Deus. Se nós formos olhar para o relato de Maria, da Anunciação, o anjo diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois ele já diz, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Então o temor de Deus não é ter medo, mas poderíamos dizer que é ter medo de perder o amor de Deus, ter medo de deixar de amar a Deus. Temor de Deus é respeitar a Deus, é obedecer a Deus, é ouvir a Deus. Segunda palavra, ouvir. Por 3 vezes nós ouvimos esta palavra na liturgia. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E esta frase, o povo judeu ainda hoje reza todos os dias,
Shema Israel, ouve, ó Israel, porque nós precisamos ouvir a Deus todos os dias. E quando nós amamos alguém, nós queremos ouvir esta pessoa. Quando nós amamos alguém, nós temos interesse por esse alguém. Nós esperamos ouvir a sua voz. Nós conhecemos de longe a sua voz. Ouve, ó Israel. É assim que nós amamos a Deus, então. Temendo, respeitando o que é sagrado, o que é de Deus, e ouvindo a Deus. Por isso que na liturgia, sempre quando nos é anunciada a palavra, nos é proclamada a palavra, nós somos convidados a ficar bem quietos, bem silenciosos e bem atentos, porque é Deus que nos fala. E se nós amamos a Deus, uma das demonstrações do nosso amor a Ele é ouvir com atenção a sua palavra. E outra palavra da primeira leitura que ouvimos, que também nos ajuda a entendermos como amar a Deus sobre todas as coisas, é gravar no coração as palavras que Ele nos diz. Gravar. Nós temos muita facilidade, às vezes, em gravar uma música, gravar uma melodia, gravar uma frase bonita que alguém nos disse. É interessante que até os filhos dizem: meu pai dizia antigamente isso, e ainda está valendo. Porque amava o pai, porque amava a mãe. Lembra das frases que o pai dizia, que a mãe dizia. E quem ama, realmente grava no coração a palavra de Deus, grava os desígnios de amor que Deus tem para conosco. Então, meus irmãos, vamos aprender a amar a Deus com essas 3 palavras. Temer a Deus, porque Ele merece todo o respeito, toda a adoração, toda a obediência, todos os louvores, porque Ele quer o maior bem para nós, Ele nos ama. É o mínimo que nós podemos fazer. Ouvir a Deus com toda a atenção, não só aqui, mas também nas nossas casas. Abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus, ler os evangelhos, que é uma carta de amor para conosco. E gravar no coração aquilo que Ele tem a nos dizer, os seus desígnios de amor para nós. Mas nós não podemos ficar só no amor de Deus, não. Porque, infelizmente, vemos muitas culturas que colocam a Deus acima de tudo, esquecem do próximo, esquecem daqueles que estão à nossa volta, e são capazes de matar pessoas em nome de Deus. Isso é terrível. Nós precisamos cuidar com o nosso amor a Deus, porque se o nosso amor a Deus nos faz amar tudo o que Ele criou, nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos amar o irmão, que é território santo também. Temer a Deus é respeitar as coisas sagradas. Eu sou sagrado, sou templo do Espírito Santo. O meu próximo também é sagrado, é templo do Espírito Santo. E assim eu consigo equilibrar a minha vida, amando a Deus acima de todas as coisas, e amando o meu irmão, meu próximo, por causa de Deus, porque é criatura de Deus, porque foi Deus que trouxe para a minha vida, é dom de Deus da minha vida. Mesmo que tenhamos dificuldades de convivência, tenhamos algumas desavenças, mas o meu irmão, minha irmã está aí do meu lado, justamente para que eu possa crescer no amor, porque amor não é tudo bonzinho, tudo tranquilinho sempre. O amor vai me exigir sacrifício também. O amor vai me exigir dar um pouco mais de mim, um pouco mais da minha paciência, um pouco mais desse amor que, mais do que um esforço nosso, é um dom de Deus acima de tudo. É uma virtude
que Deus nos dá: fé, esperança, caridade, amor, virtude teologal que Deus nos dá, Deus infunde em nós para que nós possamos de fato amar os nossos irmãos. Mas nós também precisamos cuidar, meus irmãos, para não cairmos no perigo inverso. Às vezes nós queremos só amar a Deus, mas às vezes nós queremos só amar o próximo. O secularismo, o relativismo, o imanentismo, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos que tem um transcendente, e a nossa igreja pode virar simplesmente um lugar de promoção social, uma ONG, um trabalho meramente social, se nós nos esquecemos de que Deus deve ser amado acima de tudo. Então é preciso equilibrar as coisas. Os mandamentos da lei de Deus equilibram as coisas. Os 3 primeiros é para com amor a Deus, e os 7 últimos é para com amor ao próximo. O Pai Nosso também, primeira parte, amor a Deus, segunda parte, o amor ao próximo. Até mesmo o Magnífica de Nossa Senhora começa com amor a Deus: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E a segunda parte é amor ao próximo: saciou de bens os famintos, elevou os humildes. E a cruz também. A cruz nos faz ver esta dimensão do amor a Deus, o vertical, e o amor ao próximo, horizontal. Então aqui está o resumo de toda a nossa vida, de toda a lei. Este mestre da lei, bem intencionado, fez a melhor atitude da sua vida, de ir ao encontro de Jesus. A pessoa, a lei em pessoa, o amor em pessoa, para aprender dele o que é seguir os mandamentos de Deus. Na segunda leitura que nós ouvimos o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, eterno sacerdote. Não precisamos de outro sacerdote a não ser Jesus. Ele é a plenitude. Ele, além de ser sacerdote, também é o sacrifício. É aquele que se oferece. E nós celebramos esse sacrifício perpetuado na história da igreja e na nossa história, em todas as missas. Não celebramos várias missas, não ficamos contabilizando missas, mas nós, a cada missa, atualizamos o único sacrifício perfeito e agradável ao Pai, que é o sacrifício de Cristo. O mestre da lei vai dizer: amar é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios dos sacerdotes antigos, que ofereciam animais para perdoar os pecados, para receberem a reparação, serem reparados os seus pecados. Jesus vem para plenificar tudo isso, para trazer o perdão na sua plenitude, na sua essência, com o seu próprio sacrifício, sacrifício de amor. Então assim nós entendemos o que é amar. Amar não é sentimentalismo, não é algo meramente abstrato, não é uma coisa bobinha. Hoje em dia o amor está muito esculachado. Se fala de amor por todo lado, tudo é amor. Deus é amor. E se nós queremos viver o amor, nós aprenderemos somente aqui, na palavra de Deus. Nas novelas, nos filmes, nós não aprendemos o que é o amor. Nós só aprendemos o que é amar na Bíblia, na palavra de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, único Deus. Por isso vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer a respeito do amor. Como dizia Santo Afonso, quem não ama a Deus já vive o inferno na terra. Isso nós vemos em tantos sistemas políticos ao longo da história,
que deixaram Deus de lado, viveram num ateísmo e não terminaram em nada, se acabaram no nada. A igreja sempre colocou o amor a Deus sobre todas as coisas e até hoje está de pé. Isto é prova de que está aí o caminho. Este é o caminho que devemos percorrer. Mas da mesma forma nós podemos pensar que Deus não precisa do nosso amor. E isso é uma verdade, porque Deus é amor, na sua perfeição, na sua plenitude. Se Deus precisasse do nosso amor, Deus não seria perfeito. Mas Deus quer precisar do nosso amor, não para o seu bem, mas para o nosso bem. Porque nós precisamos amar a Deus. Isso é uma ordem vital, meus irmãos. É uma ordem vital. Sabe o que é ordem vital? Você respirando é uma ordem vital. Se você parar de respirar, você morre. Você quando come, isso é ordem vital. Isso mantém a tua vida. Quando nós bebemos alguma água, isso é ordem vital. E tantas outras coisas são ordens vitais. Mas a maior e mais perfeita ordem vital é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque daí nos manteremos vivos, não só para este lugar aqui, mas para a vida eterna, para o céu. Por isso Jesus diz: tu não estás longe do reino de Deus. Nós não estaremos longe do reino de Deus se reconhecermos a ordem vital, o mandamento que nos mantém vivos, que nos mantém realmente plenos neste mundo, verdadeiros humanos na nossa humanidade, quando nós reconhecemos a ordem vital de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e amar o próximo, porque o próximo foi colocado na minha vida por Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.